vez que eu quase fui preso na cidade de Buri por reivindicar melhorias para os skatistas. Eu lembrei de uma história que eu já comentei sobre. Perguntei para vocês se vocês queriam que eu compartilhasse essa história com vocês e vocês falaram que sim. É a vez que eu quase fui preso na cidade de Buri por reivindicar melhorias para os skatistas. Eu não lembro nem o ano, eu sou ruim nessa questão de ano, assim, ó. Mas eu lembro que a molecada lá passava por uma dificuldade gigante. Eu comecei a me vincular com os skatistas de lá através do Rafael Neiser, do Jaca Louca. Por um bom tempo eu fiquei com contato com esse moleque. Hoje já é um homem aí, trabalhador. Por entender a necessidade e eu já estar reivindicando melhorias na minha city, eu acabei tentando ajudar eles lá. Eles tinham um espaço onde a gestão na época fez lá um espaço para eles, só que devido a questões políticas teve uma época que os skatistas saíram reivindicando melhoria lá junto com o pessoal lá, com os skates, e o prefeito ficou numa maldade gigante com eles lá. Através da rede social, uma vez ele já tinha manifestado preconceito já com o skate, vinculando a morte do Chorão com droga, skate. Foi bem preconceituoso. Eu lembro até hoje, numa oportunidade que eu tive de tentar ajudar os moleques, eu tinha em mente de conversar com eles para ver se eles pelo menos não autorizavam de eu construir alguns obstáculos para eles lá, porque os obstáculos móveis que eles tinham, a guarda municipal ia lá. Além deles não terem o espaço, eles construíam os obstáculos, a guarda municipal ia lá, destruía o caixote, prendia os corrimão. Isso a mando do próprio prefeito, na época. E só pra você ver como que Deus é em todas as coisas, realmente. Aí eu lembro que eu marquei de ir lá, e nisso eu acabei entrando numa discussão com a minha esposa. A gente entrou numa discussão besta. E geralmente quando o casal discute, que vão fazer junto acabam não fazendo, né? Eles acabam deixando de fazer aquilo que iam fazer por causa da ignorância ali, do atrito, enfim. Nesse dia eu engoli o meu ego, a minha esposa engoliu o ego dela, entrou dentro do carro com a minha filha menor, que era a Ana Luísa, acho que ela deveria ter 1 ano e pouco, ou 2 anos. Aí eu cheguei na prefeitura de Buri, se reuni com alguns moleques que estavam lá, eu e o Rafael, o Jaca Louca ali. Fomos falar com o secretário de esporte. Eu já nem queria falar com o prefeito, porque eu já sabia que o prefeito já era preconceituoso, né? Eu falei, vou até evitar, né? Aí eu fui falar com o secretário já pegou, já transferiu pro próprio prefeito. Ele falou, o prefeito tá na sala ali, quer conversar com ele? Eu olhei pro Rafael, falei, vamos lá. Aí nisso colocaram eu na sala junto com o Rafael, e o prefeito tava conversando com o cara, numa maior vontade, assim, dando risada. A hora que a gente entrou na sala, ele já fechou a cara e já, né, eu já fiz a apresentação, né, tudo bem, meu nome é Garcia, faço um trabalho com skate na região aí e tal. Queria conversar com o senhor aí pra ver a possibilidade da gente tá construindo uns obstáculos pros meninos. Se a própria prefeitura não construísse, vocês pelo menos não autorizam a gente de fazer. Aí a gente faz uma mobilização, arruma algumas empresas para estar ajudando. Aí o prefeito já cortou assim, já pegou. Pode até fazer, mas já aproveita e já paga um plano de saúde para cada um desses vagabundos aí que fica andando com essas madeiras debaixo do braço aí, ó. Vai encher lá o pronto-socorro. Fiz que eu não fico sabendo que vocês estão indo na escola, com esses pedaços de pau aí debaixo do braço, já começando a ser ignorante, já falando com o Rafael assim. Peguei e falei pra ele, prefeito, se o senhor estiver olhando só por esse lado, o senhor tá sendo preconceituoso. Aí nisso que eu falei isso, ele já levantou e já começou a xingar. Preconceito, você tá pensando que é o quê? Vai, senão eu já meto bem você. E foi pro lado do Rafael, assim, né? Aí eu já olhei e falei pra ele assim, mas eu já não aguentei. Eu falei, você tá pensando que você é quem, mano? É sério que você tá fazendo isso, seu... comecei a xingar ele, mano. Comecei a xingar, não aguentei mesmo. Nossa. E ele já começou a sair fora, assim, né? Se esquivando. Ele entrava numa sala e batia a porta e mandava eu tomando por um pi, pra não falar aqui, né?
mas ele já fechava a porta, eu já abria a porta e já começava a falar um bolão assim pra ele, e ele fugindo de mim assim na prefeitura e eu indo atrás dele na calça dele. Eu conseguia ver no olho dos funcionários muitos ficando felizes assim, porque eu acho que ele de tão arrogante e ditador que ele era, que muitos funcionários sofriam na mão dele. Aí eu saí na frente da prefeitura, antes de sair eu comecei a mobilizar todo mundo ali. Eu falei, ô louco, Buri, como você expõe um cara desse no poder aí, ó? Vamos conversar aí sobre esporte, o cara é preconceituoso. Aí fiquei na frente, chamei os moleques e a gente começou a ficar na frente ali. Aí nisso vem a polícia. Nisso que vem a polícia com a viatura, eles entram na prefeitura. Aí eles saem, esse policial do lado assim, já dando voz de prisão pra mim, ó. Você tá preso, pode prender esse vagabundo. Aí eu olhei assim e falei, ô louco, ó como que você tá, hein? Coronel mesmo, hein? Mandando e os policiais obedecendo. Aí os policiais vieram puxando meu braço assim. Aí eu falei, calma aí, ó. Eu e ele tem que ir na delegacia, não só eu. Ah, vamos, você já tá arrumando demais aqui. Foram levando eu. Eu falei, não, beleza, eu vou, não tem problema nenhum pra delegacia, não precisa fazer isso. Aí nisso que eles foram me puxando, eles levaram eu pra colocar dentro da viatura e abriram o chiqueirinho da viatura. Eu já achei mó errado isso, né? Eu falei, ô louco, ainda tem que colocar dentro do chiqueirinho, né, mano? Porra, colocar assim na parte de trás do banco ali e tal. Aí nisso veio um outro policial fardado, só que o carro particular dele, ele chegou do lado. Aí nisso que eu tô com atrito com os policial ali pra entrar dentro do chiqueirinho assim, esse policial tira do bolso assim uns 10 papelotes de droga assim e tenta jogar dentro da viatura antes deles me colocarem. A ideia dele era jogar a droga, me colocar e forjar ali a droga em mim. Aí nisso que ele foi jogar, caiu umas 5 dentro da viatura e umas 5 fora assim. Aí eu já vi tudo aquilo acontecendo, né? Já fiquei desesperado, né? E sem energia. Eu lembro que eu me debatia, gritava, que isso? Vocês vão fazer isso comigo? Forjar droga em mim, meu? Sério isso? E ó, só pra você ver como que Deus é. Se a minha esposa não tivesse ido, dificilmente eu tinha conseguido dar a volta por cima nessa situação. Porque a presença da minha esposa com a minha filha menor foi muito importante. Porque daí ela viu a situação e ela começou a gritar. E nisso que ela começou a gritar, esse policial que tentou forjar a droga não tinha ainda conversado com os outros policiais. Ele tinha ido, sem dúvidas nenhuma, a mando do próprio prefeito, né? E nisso esses policiais viram a situação, ficaram sem entender nada também, ao ponto já de falar, não, calma aí, a gente sabe que a droga não é sua, não sei o que. E isso já tava dentro da viatura, já indo pra delegacia. E eu falando com eles, ô louco, senhor, sério que vocês vão fazer isso comigo, não sei o que. Não. E tentando controlar a situação, né? E a minha esposa gritou e tal. Mesmo assim eles me colocaram dentro da viatura, levaram, só que já não falaram mais nada sobre a droga. E eu cheguei na delegacia indignado, falando sobre o assunto, né? Fiquei numa sala esperando para dar meu depoimento. E nisso a própria delegada ouviu falar sobre droga e tal, meio que por cima da situação. Só quando ela foi ver meu depoimento não tinha nada falando sobre. Porque eu entrei, eu falei, não vai adiantar nada eu falar da polícia pra polícia, né? Aí nisso eu dei meu depoimento, me liberaram pra ir embora. Aí eu tô na praça com os meninos assim, mais uma vez a viatura vem. A viatura vem, me chama, eu vou conversar com eles. Ó, viu o seguinte, você falou das drogas lá que tinha achado, você vai ter que voltar lá pra dar o depoimento lá, porque a delegada perguntou e viu que não tinha nada no seu depoimento. Eu falei, então, né, mas eu vou falar que foi vocês, eu vou falar tudo, é pra me falar a verdade do que aconteceu. Aí o próprio policial olhou pra mim, você não tá querendo ir embora, né? Eu falei, não, eu quero ir embora, senhor, eu vou lá, vou dar o depoimento que vocês estão falando. Eles tentaram me convencer que eles tinham prendido um rapaz e na troca do plantão do turno eles não fizeram a averiguação na viatura e que aquela droga tava lá, e que quando eu fui entrar eu acabei pisando e essa droga caiu. Eu falei, tá bom, eu vou lá falar o depoimento que vocês querem e eu vou pegar e vou embora. Eu fui lá, dei o depoimento, peguei minhas coisas e sumi, né, mano, fui embora. Aí depois de um tempo tive na seccional de Itapetininga pra mim dar o meu depoimento. Aí a escrivã falou, você tem que falar tudo o que aconteceu e tal. Eu falei, tem que falar tudo mesmo? A verdade? É, a verdade. Aí eu comecei a falar pra escrivã, ela foi ficando, mano, assustada assim, né? E pegando meu depoimento e eu falando tudo o que tinha acontecido, da mesma forma que eu tô narrando aqui no vídeo. Aí eu saí,
depois me ligaram mais uma vez para perguntar sobre, e já era, mais nada sobre o assunto, né? Mas ó, mais um livramento que Deus deu na minha vida. Nesse dia eu poderia ter sido preso, eu já tinha passagem por tráfico de drogas, eu seria reincidente. No mínimo eu ia ficar uns 4, 5, 6 anos para sair de benefício. E por uma coisa que não tinha acontecido, né? Por eu ter sido forjado, por eu ter ido reivindicar a melhoria para os skatistas. E o sistema em si usando do poder pra fuder com a minha vida, com perdão da palavra, mas literalmente. Eu ter ido com a minha esposa, com a minha filha ali, foi um dos motivos que fez com que isso não acontecesse, assim, esse livramento, né? Ó, como que Deus é. Aí, uma pessoa que era vereador na época, que era o Osmar Chaim, ele era vereador na época, ele lembra de tudo isso, né, do acontecido. Depois ele passou a ser prefeito da cidade. E como ele entendia a necessidade dos skatistas terem um espaço adequado e ele queria fazer isso, ele entrou em contato comigo, me chamou, falou: Garcia, eu lembro de tudo que aconteceu, da injustiça que tentaram fazer com você, mas eu quero mudar a realidade dos skatistas aqui, queria convidar você para participar disso. Aí eu fui até lá, a gente teve reuniões, conseguimos projetar o que seria a pista, acompanhar a obra e depois, pela honra e glória de Deus, inaugurar isso daí. Foi algo surreal, assim, fazer a inauguração depois de tudo que tinha acontecido, né? Deus honrando, de eu poder estar ali com o microfone, contando de tudo, e a gente tendo a sensação ali de realização, de vitória, né? Por tudo que tinha acontecido, e mesmo assim a gente conseguido fazer o inverso do que de uma certa forma tentaram fazer ali, né? Nos prejudicar, principalmente a mim. Então foi algo muito realizador. E só para você ver como que Deus é, depois eu fiz vários outros eventos lá, e num desses eventos que eu tinha realizado, como eu tô na linha de frente, geralmente eu fico narrando, ou na organização, ou de juiz, eu não consigo andar de skate, porque é muita responsabilidade. Então a gente sempre deixa para andar depois do evento. E a gente finalizou o evento, aí na segunda-feira a gente estava limpando a pista para poder andar. Eu, o Maicon e não lembro mais quem. Aí passou uma mulher assim na rua, assim. E essa mulher pegou e viu a gente limpando a pista. Ela pegou e falou: ó, isso mesmo, cuidem bem desse espaço, porque eu já vi, presenciei, teve uma pessoa que quase foi presa, injustiçada por reivindicar isso. Na hora eu me arrepiei assim, eu olhei pra ela e falei: moça, sou eu, era eu que tava nesse dia. Ela pegou, se emocionou assim, parou e falou: verdade? Ai, eu posso entrar e te dar um abraço? Eu falei: lógico. Deu um abraço assim, ela falou: eu vi tudo que estava acontecendo, eu fiquei indignada, eu chorava, comentei com a minha família, e eu vi tudo aquilo acontecendo, a injustiça que tentaram fazer com você, mas como que Deus é, e não sei o que Deus te protegeu, Deus te cobriu, orei muito por você e tal. E eu agradeci ela pelas palavras, assim, foi um momento importante, assim, né? Porque uma coisa é você passar pela situação e você conseguir reverter todo aquilo que estavam tentando fazer de mal, né? De injustiça contra você. Mas outra coisa é ver Deus te honrando, né? Deus te livrando, Deus te mantendo e Deus te honrando, né? Seja ela com a inauguração, seja ela com anos depois, com essa situação dessa simples moça que presenciou e que constatou também, né? Tudo que aconteceu ali. Então, essa é mais uma de várias e várias histórias que já aconteceram comigo, de uma injustiça, de pessoas que estavam se aproveitando da situação do poder dentro de um preconceito que tinham com o skate, com o nosso movimento, com a minha pessoa em si, mas que um Deus maior, com um Deus altíssimo, dentro da proteção, manteve, honrou. E ver isso, né, é aonde você consegue realmente enxergar quem é Deus. Eu enxergo quem é Deus por tudo que Ele se fez, por tudo que Ele se mostrou ao longo da minha vida. Mesmo muitas das vezes
me esquecendo, né? Porque eu sou pecador, eu sou falho. Eu sempre volto às minhas lembranças, e essas lembranças que me fazem permanecer dentro dessa bondade, dentro dessa proteção, né? Porque muitas das vezes a gente mesmo se afasta de Deus e a gente se coloca em situações vulneráveis, né? A gente deixa de ter essa presença, né? Essa dependência. Então, lembrar dessa história para mim é uma forma de eu permanecer, e compartilhar com vocês é uma forma de mostrar para vocês quem Ele é. Amém, família? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí. Eu demorei para contar essa história aí, mas ela é real. Vai ter pessoas que passaram junto nessa situação que vão testificar isso. Glória a Deus. Tamo junto.